Nós assistimos no último dia 26 um verdadeiro show de horrores na abertura das Olimpíadas em Paris. Um verdadeiro escárnio contra o cristianismo, sendo que a França já foi um dos países mais católicos da história. A França teve um papel fundamental para o cristianismo, em especial na Idade Média, e de repente nós vimos aí uma virada de chave absurda, né, com cenas lamentáveis que foram protagonizadas na abertura das Olimpíadas. Como é que se deu esse processo? Como é que a França passa de um país eminentemente católico para um país cuja cultura foi totalmente destruída e tomada por uma mentalidade revolucionária? Ora, a mentalidade revolucionária na França tem suas origens justamente na Revolução Francesa. Evento que normalmente é endeusado, né, pelos professores, seja na escola, na faculdade, por conta dos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, mas que na verdade é fruto de uma mentalidade totalmente anticristã e que tem efeitos devastadores na história do mundo. E hoje, nessa aula, nós vamos tratar especificamente sobre ela, a Revolução Francesa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos alunos, entender a Revolução Francesa, principalmente as suas raízes, as suas origens, é fundamental para que nós entendamos o mundo de hoje em dia. E para a gente começar a tratar do assunto, né, vamos começar falando sobre o que significa revolução. A gente está falando aqui, né, de Revolução Francesa, mentalidade revolucionária. O nome, né, de uma das aulas que nós ministramos aqui no nosso canal é o avanço da Revolução Anticristã. O que é que significa revolução? A palavra revolução, ela tem origem no latim revoltere, que significa revolta, né? Dar uma volta ou dar mais uma volta. E quando nós damos uma volta, né, evidentemente, a gente sai de um ponto e vai parar no mesmo ponto. Confere? E essa palavra ela foi usada por Nicolau Copérnico para descrever o movimento de um astro ao redor de outro astro. E nesse contexto ele falava que a Terra e outros astros giravam ao redor do Sol. Só que até então, qual que era a ideia que se tinha naquela época? Era de que o Sol e os demais astros giravam em torno da Terra, que a Terra era o centro do universo, né? O modelo geocêntrico. Aliás, eu ouvi uma vez um cidadão dizendo que na época a ideia de Copérnico era contra os ensinamentos da igreja, que considerava a Terra no centro de tudo por questões bíblicas. Grande bobagem, né? Primeiro que na Bíblia tem absolutamente nada dizendo em relação a isso, né, de que a Terra está no centro do universo. E segundo, que Copérnico, para quem não sabe, era padre, né? Ou seja, é aquela velha historinha de sempre, de que a igreja é contra a ciência e condenou lá o pessoal e barará, etc. Né? Nós temos um vídeo, tá? Aqui no card,
no qual nós tratamos detalhadamente sobre esse assunto. Mas, enfim, voltando à Revolução. Na época, isso nós estamos tratando aí do início do século XVI, a ideia de Copérnico ela foi tão impactante que a palavra revolução ela passou a ter uma conotação de mudança, uma mudança de cosmovisão. O que é cosmovisão? É uma visão de mundo, E, naturalmente, com o tempo, passou a designar também uma mudança de cosmovisão política, ou uma mudança grande na política, no pensamento, na forma de pensar. E com o avanço do Iluminismo, que é a ideologia que vai dar origem à Revolução Francesa, revolução passa então a significar uma transformação total, no sentido de negar, de destruir tudo aquilo que era passado e construir algo novo num lugar. E é nesse tom, nessa ideia, nesse contexto, que vai acontecer a Revolução Francesa. De mudar a estrutura social que até então existia e construir uma sociedade totalmente nova. Inclusive, na primeira aula do curso Venenos Ideológicos, eu abordo com mais detalhes essa questão da revolução, do pensamento revolucionário. Para ser o nosso aluno, basta clicar no link que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo. Muito bem. Existe uma falácia muito comum quando se fala das diversas revoluções que aconteceram na história, seja a francesa, a russa, a chinesa, a cubana, enfim, todas elas. De que o povo, em determinado momento, se revoltou contra a autoridade ali estabelecida, por algum motivo que seja. Normalmente o argumento é que essa autoridade oprimia o seu povo de alguma forma, e a população, de forma organicamente organizada, se revolta, pega em armas e parte para a revolução. Na verdade, não é assim que as coisas acontecem e não aconteceram em nenhuma dessas revoluções que eu citei para vocês. Na verdade, o que acontece? As pessoas são influenciadas e guiadas por um pequeno grupo que, por sua vez, muitas das vezes, é financiado por alguém que tem interesse na tomada de poder daquele determinado país. E esse grupo vai fomentando, vai introduzindo ideia na cabeça das pessoas pelos mais variados meios, seja por discursos, obras de arte, panfletos, etc. Isso nós estamos tratando das revoluções passadas, nas quais ainda nem existia a internet ainda, E com isso vai se gerando uma revolta nas pessoas, vai se criando um espírito, uma mentalidade revolucionária. E aí sim, há um levante de parte dessa população para um conflito armado, guiado, evidentemente, por esse pequeno grupo de pessoas, E, obviamente, esse pessoal que pega em armas, se levanta e parte para a revolução, serve meramente como massa de manobra. E o processo revolucionário é sempre o mesmo. Então, primeiro, é criado um problema, que não necessariamente é um problema real, e a partir daí vai se construindo esse espírito revolucionário, e quando esse espírito revolucionário ele está bem arraigado já nas pessoas, introjetado, ocorre a revolução com a destruição das instituições legítimas, isso é importante dizer, as estruturas de poder legítimas que estruturam aquela sociedade, e com isso, invariavelmente,
né, se as estruturas fundamentais de uma sociedade se perdem, a sociedade toda se perde, né, entra em colapso, e a partir disso surge a figura de um salvador que vai resolver tudo, e aí se instaura uma ditadura, né? Foi assim na Revolução Francesa, foi assim na Revolução Russa, foi assim na Revolução Chinesa, na Cubana, etc, etc, etc. E qual é o primeiro passo para se construir esse espírito revolucionário, né, para manipular as pessoas? O primeiro passo é a mudança de mentalidade em relação à religião. Ou seja, uma revolução religiosa, como explica o Monsenhor de Ségur na obra A Revolução Explicada aos Jovens. E veja, na aula sobre o avanço da Revolução Anticristã, a qual eu me referi no início dessa aula, eu explico exatamente isso. A questão da revolução religiosa, que em última análise, né, é um movimento de diversas forças, em diversas frentes, contra a Igreja Católica. Né? E por que vocês acham, né, que tanto na abertura das Olimpíadas, ou no Carnaval, como a gente já viu em anos anteriores, ou em outras situações diversas, né, a representação que se é feita é sempre no sentido de debochar, de escarnecer o cristianismo. E não raras as vezes, né, a figura de Lúcifer é exaltada. Por que ao invés da Santa Ceia, ao invés de Jesus Cristo, esse pessoal não faz uma representação caricata de Iemanjá? E quando eu falo disso, eu não falo assim pontualmente, não. Eu falo nesses grandes eventos, né? Como eu falei, abertura das Olimpíadas, Carnaval, né? A gente nunca vê uma representação caricata de Iemanjá, muito pelo contrário, né? Normalmente, quando é feito no sentido de exaltar, né? Por que ninguém representa, sei lá, Buda, Maomé, como um travesti ou apanhando do demônio, como a gente viu acontecer, né, numa representação de Jesus Cristo num carnaval desses para trás aí, que eu nem lembro o ano mais? Então, é porque a guerra é contra a Igreja Católica, é contra nosso Senhor Jesus Cristo, por um motivo que não poderia ser mais óbvio, porque o movimento revolucionário é diabólico, como eu já expliquei nessa outra aula que eu falei para vocês, do avanço da Revolução Anticristã. Se vocês quiserem assistir, eu deixei o card aí. Muito bem. As pessoas mais perseguidas do mundo, vocês sabem quem são? Não são os judeus, não são os muçulmanos, não são os homossexuais, não são os negros, são justamente os cristãos no mundo inteiro. Existe uma ONG chamada Portas Abertas, que tem um mapa, um infográfico, né, com as informações dos países onde os cristãos são mais perseguidos. E fazer uma análise da Revolução Francesa sem considerar a Revolução Religiosa é uma análise muito superficial. Porque simplesmente existia lá um rei que oprimia o seu povo, aí o povo se revolta e ponto, né? Não é assim que as coisas funcionam. Aliás, essa é uma visão bastante marxista, né, da realidade. Em breve nós teremos aqui no canal uma série de aulas sobre o marxismo e o porquê dessa ideologia ser totalmente anticristã.
Tá, beleza, mas e aí? Se não era só isso, né? Se não era só o rei ali oprimindo o povo, então como é que nós entendemos os motivos da Revolução Francesa? Bom, então vamos lá. Vamos começar falando da monarquia francesa. No ano de 496, Clovis, que era rei dos francos, ele se converte ao catolicismo após um sonho que ele teve, no qual nosso Senhor Jesus Cristo aparece para ele e disse a ele que os francos venceriam a guerra contra os álamos, que era um povo bárbaro com os quais eles estavam lutando, e após vencer, ele, Clovis, deveria se batizar na fé católica. E aí o que acontece? Então, Clovis vai à guerra com seu exército, vence, e após isso, o rei e mais 3.000 cavaleiros são batizados por São Remígio. E com isso, nós temos o início da dinastia Merovingia e o nascimento da França. Então, inclusive, São Remígio, ele quem coloca a coroa na cabeça do rei Clovis, simbolizando que a Igreja Católica era a mãe daquela nação, que foi a primeira monarquia católica, né? E motivo do qual o título dessa aula nossa, né? A filha primogênita da Igreja. E o rei Clovis, ele contribuiu, né, muito com a Igreja, financiando a construção de mosteiros, incentivando a educação cristã na França. E após a dinastia Merovingia, vem a dinastia Carolíngia, na pessoa de Pepino o Breve. E ele, junto com São Zacarias e São Bonifácio, vão construir o Estado Papal, né, após a expulsão de alguns povos bárbaros que ainda ocupavam ali a Península Itálica. Ou seja, o Vaticano ele existe hoje graças à ação de um rei francês. O rei, né, Pepino Breve, ele é filho de Carlos Martel, que foi aquele que combateu os mouros que vinham invadindo a Europa, né? Atravessaram ali o Estreito de Gibraltar, conquistaram a Península Ibérica e vinham conquistando o resto da Europa, e aí o exército de Carlos Martel para os mouros ali naquele ponto, né? Inclusive é a partir daí que a Península Ibérica começa a ser retomada e tal, mas, né, ele vence os mouros, Carlos Martel vence os mouros, né, na famosa Batalha de Poitiers. E o filho do Pepino Breve é Carlos Magno, que conquista vários territórios na Europa e por onde ele passava, ele ia levando a mensagem de Jesus Cristo e ia acabando com o paganismo na Europa, né, fruto ali da ocupação dos povos bárbaros. Então, vejam esse papel importante que a França tem na história do cristianismo. Isso nós estamos tratando aí agora de eventos que ocorreram ali por volta do século IX. E nessa época, os mosteiros eles começam a figurar como elemento central da sociedade, e é em volta deles que vão ser construídos os feudos. Inclusive, Carlos Magno ele determina que todos os mosteiros eles devem seguir a regra de São Bento, né? Nós também temos uma aula aqui no canal sobre São Bento, né, para vocês saberem um pouco mais.
E o Carlos Magno, ele financia a construção de escolas para que as pessoas pudessem ter acesso ao ensino gratuito, ao ensino público. E lembrando, né, obviamente, que na igreja, na Idade Média, o papel do ensino ficava a cargo da Igreja Católica. E nessa época também surgem diversas ordens religiosas importantes, e é da França que vão sair grandes santos da igreja, como por exemplo, Santo Irineu, São Luís de Montfort, São João Maria Vianney, cujo dia nós celebramos ontem, Santa Zélia e São Luís Martin, que são os pais de Santa Teresinha, dentre vários outros santos, né? É na França também que nós temos algumas das aparições de Nossa Senhora, como La Salette, Lourdes, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Graças. Ou seja, a França nasce com essa vocação de expansão da fé católica. Só que, infelizmente, ao longo do tempo, os monarcas franceses eles foram perdendo essa percepção por vários motivos, né? Na sua maioria motivos ideológicos, como o avanço do calvinismo, do humanismo, do antropocentrismo. Só que foi a partir do século XVII que a coisa começa a desandar de vez. O que acontece? No ano de 1628, Luís XIII ele trava um combate, né, um conflito contra os calvinistas, que estavam fazendo um verdadeiro estrago na França naquela época, e ele vence. Ele constrói uma igreja em honra a Nossa Senhora, e ele faz a promessa de construir uma basílica, e diante da imagem de Nossa Senhora que ele colocar ali na basílica, ele iria entregar a coroa, a sua coroa e o cetro, né, de maneira simbólica, né, que Nossa Senhora governasse a França. E aí acaba que ele morre antes de cumprir essa sua promessa, e o seu filho Luís XIV, ele cumpre a promessa do pai, e ele manda construir uma basílica, e aí diante da imagem de Nossa Senhora, ele enterra o corpo do pai, e junto dele, né, ele enterra a sua coroa, o seu cetro, ali diante da imagem de Nossa Senhora, como símbolo, né, novamente, de que ela governasse a França. Só que tem um detalhe aí. O Luís XIV, ele não era assim tão devoto quanto o seu pai. E nessa época, o que acontece? Nós temos um fato que aconteceu com Santa Margarida Maria Lacoque. Ela tem uma visão de Jesus, né? E nessa visão Nosso Senhor pede para que ela diga ao rei que consagre a França ao Sagrado Coração de Jesus. E caso isso não ocorresse, grandes males viriam sobre a França. Só que o rei, tanto Luís XIV quanto o seu filho Luís XV, eles ignoram e não cumprem ali o pedido de Nosso Senhor. Luís XV, ele até constrói uma capela, a Capela de Versalhes, e ele consagra a capela ao Sagrado Coração, mas foi só a capela, não a França toda, né? Como Nosso Senhor havia pedido a Santa Margarida. É engraçado, né, que a história se repete, né, quando Nossa Senhora aparece em Fátima, né, pedindo que
a Rússia fosse consagrada, então do contrário, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, e tá aí, né, o que a gente vê hoje em dia. Mas enfim, vamos voltar. Aqui também nós temos uma outra consideração a fazer. Tanto Luís XIV quanto Luís XV, eles se deixaram contaminar pelo vício das cortes da época, que era a luxúria. Tanto que o Luís XIV, ele muda a corte de Paris para Versalhes. E lá tudo é muito luxuoso, muito dinheiro é gasto para sustentar a ostentação da corte. E isso vai ter um impacto muito negativo, porque, por outro lado, nós temos uma outra situação acontecendo com a sociedade, não só a francesa, mas também de outros países europeus, que é a desagregação da família. E isso é um fenômeno muito importante de nós entendermos, porque isso tem reflexos até hoje na nossa sociedade. Então vejam, como nós vimos anteriormente, as pessoas moravam nos feudos, e nos feudos, basicamente, elas viviam da agricultura, não é? As famílias eram grandes, eram numerosas, né? E isso era vantajoso. Por quê? Um filho a mais significa braços a mais para trabalhar a terra. Só que aí a gente sabe, né, que os feudos eram fechados, e aí eles vão ficando cada vez mais populosos. E isso, somado ao advento da Revolução Industrial, as pessoas elas começam a sair da zona rural e migrar para as cidades, para trabalharem nas fábricas. Só que a vida nas cidades ela é totalmente diferente da vida no campo, né? E no início da Revolução Industrial, tudo era muito difícil, né? As condições de trabalho elas eram muito precárias. E de fato nessa época, né, havia uma exploração dos trabalhadores por parte dos donos da fábrica. Então, vamos analisar o contexto todo, né? As famílias tinham uma rotina de vida nos feudos. Os pais eles estavam mais próximos de suas famílias, porque eles trabalhavam a terra que era deles mesmos, né? E aí de repente eles se veem numa situação em que é melhor tentar uma vida nova nas cidades. A rotina é totalmente diferente. Os pais passam mais tempo fora de casa. Já não era tão fácil prover o alimento para todos os filhos. Então as pessoas começam a ter menos filhos. Por quê? Porque menos filhos, né? Nesse caso, né, um filho a mais era uma boca a mais para alimentar, né? E aí vai se disseminando na França uma ideia que a família é um fardo. E isso vai contaminando a sociedade de tal modo que começam a surgir leis que vão possibilitar o divórcio, que alteram o regime de herança, que mudam o status dos filhos ilegítimos, né, que até então eram considerados filhos ali juntos com os demais, mas agora passam a ter uma categoria diferente, são agora considerados os filhos bastardos, e a lei os trata de outra forma. O registro das pessoas, que antes era feito pela igreja, passa a ser feito pelo Estado. Ou seja, vão ocorrendo várias transformações, tanto no campo ideológico quanto no campo legal, que vão contribuindo para a desagregação da família. E vejam como é que entender isso é tão importante para entendermos, por exemplo, por que a França foi o primeiro país a incluir o aborto na Constituição.
Porque a ideia de família, ela vai se perdendo ao longo dos séculos. E isso acontece principalmente após a Revolução Francesa. A família, ela deixa de ser a base da sociedade e deixa de ser o esteio, o porto seguro das próprias pessoas. Simplesmente porque as pessoas, agora vão passando cada vez mais a serem descartáveis. E isso se perpetuou até hoje. Como é que é hoje em dia? Descarta-se o marido ou a esposa através do divórcio. Descarta-se os filhos através do aborto. Descarta-se os pais através da eutanásia. Aliás, essa ideia da eutanásia, para pôr fim ao sofrimento das pessoas, já está sendo discutida em muitos países, de maneira que ela seja aprovada na lei. Se você não sabe o que é eutanásia, nada mais é do que um suicídio assistido. Aliás, falando de suicídio, o Émile Durkheim, que foi dito o pai da sociologia moderna, no livro O Suicídio, ele diz o seguinte, que existem duas coisas que impedem ou diminuem a probabilidade de uma pessoa se matar. A primeira é o vínculo familiar. Quanto maior o vínculo familiar, menor são as chances de a pessoa se matar. Inclusive, em um dos dados que ele apresenta, olhem que curioso, é que as mulheres casadas que não têm filhos têm uma possibilidade maior de tirarem a própria vida do que mulheres solteiras, por exemplo. Porque essas mulheres casadas sem filhos, elas não encontram sentido no casamento sem filhos. E é justamente isso, que a igreja ensina desde os primórdios, que os casais eles devem ser abertos à vida. O casamento ele serve exatamente para isso. Quais são as duas funções primordiais do casamento? A complementariedade, já que o homem é naturalmente diferente da mulher, e a reprodução, ou seja, ter filhos. Porque o normal, para qualquer espécie, é a sua perpetuação. Nada mais natural do que isso. Aliás, essa é a ordem de Deus no Gênesis, crescei e multiplicai-vos. E o outro motivo que ele fala aqui no livro, que impede ou diminui a probabilidade de as pessoas se suicidarem, é o medo que elas têm da punição que elas podem receber, ou seja, o medo do inferno. E a gente sabe que, segundo a doutrina, a pessoa que se suicida, muito provavelmente ela não se salve, Mas enfim, isso aí é uma questão que vai muita discussão aí, não é o nosso foco aqui. Muito bem. Então, além dessa questão da desagregação gradual da família, ou, por que não dizer, da negação da família, haviam duas ideologias que estavam ganhando muita força nessa época. Uma nós já conhecemos bem, que é o iluminismo, e a outra é o jansenismo. O que é isso? O jansenismo, muito resumidamente falando, é uma heresia que surge principalmente na França, inspirada pelo protestantismo. E essa heresia ela prega a predestinação. E eu já expliquei na aula também sobre quem é Deus, o motivo de essa teoria da predestinação ela estar errada. E essa heresia, ela acaba meio que criando uma fé nacionalista, tipo o anglicanismo na Inglaterra. E o Luís XIV, ele vai combater o jansenismo, só que nesse combate ele comete um erro,
Havia um mosteiro em Porto Real, onde as monjas e toda a aldeia eram jansenistas. E o que o rei faz? Ele ordena a destruição de tudo, né? O feudo ele é totalmente destruído, as freiras são expulsas e o rei ordena que o pessoal que vivia naquela aldeia ali, eles vão seguir outra vida. E aí isso é um prato cheio, né, para os iluministas, que vão justificar nesse acontecimento, né, as teses deles de liberdade religiosa, a ideia de que não pode haver um Estado religioso, mas um Estado laico. O movimento iluminista, ele surge ali em meados do século XVII, financiado principalmente por uma elite liberal, como eu já expliquei também na aula sobre o avanço da Revolução Anticristã. E muitos desses liberais, eles eram maçons, né? Então, basicamente, a Revolução Francesa ela é financiada pela maçonaria. E o iluminismo é um movimento ideológico porque ele faz uma releitura da realidade a partir de uma visão de uma sociedade perfeita, né? Então, no caso dos iluministas, a ideia é que, para que o mundo seja perfeito, é necessário destruir a monarquia, acabar com o antigo regime, instaurar um governo republicano, que seria assim um governo do povo, e destruir a fé. Porque é ela que controla, que dá base ao direito divino dos reis, né? Então, existe um ódio muito grande à fé católica e a tudo que era ligado à Igreja Católica. E eles negam tudo aquilo que é transcendente e vão dizer que todo conhecimento vem através única e exclusivamente da razão. Um dos principais intelectuais do iluminismo é Voltaire, que vai buscar inspiração para suas teorias em John Locke. O John Locke, ele era inglês, tinha também, né, a ligação com a maçonaria muito grande, até escreveu uma carta para os membros da corte inglesa, que eram maçons, fazendo altos elogios à maçonaria. Aliás, eu vou deixar aqui também na descrição o link para que vocês possam acessar a aula Porque os católicos não podem ser maçons, para que vocês possam entender em detalhes essa questão da maçonaria, tá? E quando Voltaire ele vai à Inglaterra, ele conhece as ideias de John Locke e ele se depara com aquela sociedade que estava em plena mudança, né? A invenção da máquina a vapor, a invenção das ferrovias, estavam surgindo embarcações movidas a carvão, motor a carvão, a máquina de tecer, né, que funcionava sozinha. No meio daquilo tudo, né, daquela efervescência, surgem as ideias liberais, surge esse liberalismo, né, que ele vai aprofundar o humanismo. O que é o humanismo? É a ideia de que o ser humano é o centro de todas as coisas, descartando a ideia de Deus, né? Aliás, o humanismo na Renascença ele é muito reforçado ideologicamente pelos iluministas, né? Ao ponto de eles defenderem a ideia de que o homem é sempre bom, que é o meio que o corrompe, e que é preciso haver uma sociedade guiada somente pela razão, somente pela humanidade, sem a igreja, sem a monarquia e tudo mais. Inclusive o Voltaire ele vai ser o primeiro a utilizar o termo Idade das Trevas para se referir à Idade Média, porque, dizia ele,
que foi um período no qual a Igreja Católica manipulava as pessoas e as impedia de ter acesso ao conhecimento. E outro iluminista famoso é o Diderot, principal autor da primeira enciclopédia. O que era a enciclopédia? Era um compêndio de conhecimentos que eles consideravam importantes de as pessoas saberem. E, obviamente, né, eles escreveram tudo segundo a visão ideológica deles. E, evidentemente, na enciclopédia haviam críticas severas à Igreja Católica. Tá? Muito bem. Nós temos Rousseau, que como um dos autores mais radicais, com aquela ideia, né, de que é a sociedade que corrompe o homem bom. E aí tem ideias de relativismo e outras coisas. E o Montesquieu, ele é famoso pela proposta da divisão, né, em 3 poderes. Então, estes aí são os principais intelectuais da ideologia iluminista, e são eles que vão desenvolver o espírito revolucionário, né, que eu comentei com vocês no início da aula, nos cidadãos franceses. Então vejam, as famílias estavam se desagregando, né? A instituição família estava em crise. Então, as pessoas vivendo com dificuldades, muitas vezes até na miséria, e aí o rei se afasta da sociedade para viver uma vida luxuosa, né? E nesse afastamento do rei com a população, né, fica ali, né, o vácuo, só que o vácuo de poder ele sempre é ocupado, né? E aí o que acontece? Se o rei está distante das pessoas, os iluministas veem nesse cenário a oportunidade perfeita para manipularem as pessoas contra a monarquia e contra a igreja, que também estava em crise por causa da heresia jansenista. E então eles vão conduzindo a Revolução Francesa. Muito bem. Aliás, é nessa época da Revolução Francesa que vão surgir os termos direita e esquerda no que diz respeito à política, né? Por quê? Haviam 2 facções políticas no contexto da Revolução: os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram aquele grupo ali mais moderado, mais conciliador, né? E esses se sentavam à direita da Assembleia. E os jacobinos eram aqueles mais radicais, né? E eles se sentavam à esquerda. Para vocês terem uma ideia, né, dessa radicalidade dos jacobinos, o lema deles era o seguinte: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. E é nesse contexto que ocorre o terror jacobino, que foram os jacobinos que prevaleceram na Revolução. O objetivo dessa aula aqui não é ficar contando o passo a passo dos eventos que aconteceram na Revolução, né? Porque senão essa aula aqui vai ficar muito grande, até porque o que é mais importante aqui é nós entendermos principalmente esses antecedentes da Revolução e as consequências, não é? E essas consequências, no final das contas, elas têm influência até hoje, né? Só que, para vocês terem uma ideia, o terror da Revolução começa já no início, né? No evento que marca o início da Revolução Francesa, que é a tomada da Bastilha. Foi na Revolução Francesa que foi inventada a guilhotina,
que era usada para executar aqueles que eram condenados por serem considerados os inimigos da Revolução. Né? Para vocês terem uma ideia, né, durante o período da Revolução, cerca de 10 anos, foram executadas cerca de 200 mil pessoas em praça pública em Paris. Tá? Ou seja, Paris virou literalmente um rio de sangue. O Edmund Burke, né, no livro Reflexões sobre a Revolução Francesa, ele mostra, né, os números de milhares de franceses que começam a fugir para a Inglaterra, para a Espanha, para a Alemanha, porque aquilo que estava acontecendo na França era um absurdo, né, era uma coisa de louco. E as pessoas veem que não era isso que elas, né, que elas almejavam, não era isso que elas queriam. As pessoas no interior da França, elas não foram tão atingidas assim quanto as que estavam nos grandes centros, né? Que foram atingidas ali mais diretamente. Mas mesmo assim, a França como um todo vivia num clima permanente de medo, né? Porque havia ali um total colapso social. Os revolucionários, eles tentaram dominar a igreja, porque a igreja tinha um poder muito grande dentro da sociedade, né? Tanto, né, o poder de ensino, esse poder educativo, esse poder da formação das pessoas, né? Então, naturalmente, a igreja influenciava muito a opinião das pessoas e os revolucionários, eles precisavam conter isso aí. E aí por isso eles escrevem em 1790 a Constituição Civil do Clero, por meio da qual o clero torna-se um funcionário público, né? Bispos e padres, eles passam a ser eleitos pelo povo, pagos pelo Estado como funcionários públicos, né? E essas eleições episcopais, elas transcorriam a nível de departamentos, né? E a dos padres a nível que a gente chama de comunal, né? Ou seja, a comunidade vai votar e eleger um padre, e um comitê revolucionário elege o bispo. Isso, por exemplo, acontece hoje em dia em Cuba, na China, aconteceu na União Soviética, né? Ou seja, nas revoluções comunistas aconteceu a mesma coisa, né? Controlaram a igreja e transformaram os cargos do clero em cargos do Estado, em cargos públicos. Então, os bispos hereges, os padres hereges, né, aqueles que estavam sendo guiados pelo jansenismo, e aí lembrem-se, né, de novo, de que o jansenismo ele tinha essa ideia, né, de uma revolução, de uma religião nacional, né, que não tinham uma fé verdadeira. Eles começaram a ceder, porque começaram a receber regalias do Estado, né? Só que aqueles que eram os verdadeiros católicos, que se mantinham fiéis, né, à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, eles eram mortos, né? Os bispos que se negaram a fazer parte, né, desse esquema do Estado são mortos, são executados, são guilhotinados, né? Serão todos perseguidos. Essa Constituição Civil do Clero, ela era composta de 140 artigos. E aí eu vou comentar alguns com vocês, para vocês terem uma ideia, né, de como é que era essa questão principalmente do controle do Estado, do controle da Revolução sobre a Igreja, né? Então,
num dos artigos, né, houve uma mudança da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então não podia mais dizer reino, né? Pois não existe mais reino, não existe mais monarquia, e sim uma república. Então as pessoas tinham que rezar: venha a nós a vossa república, né? Segundo, a educação ela passa a se tornar dever do Estado, naturalmente. Por quê? Antes a educação era de responsabilidade da igreja e ela passa às mãos do Estado. Por quê? Porque os revolucionários eles querem formar, né, nas crianças desde pequenas essa mentalidade revolucionária. De novo, como aconteceu também nas revoluções comunistas, né? E aí eles extinguem ordens religiosas, e aí eles passam toda essa questão do ensino, da educação para o Estado. Outro artigo, né? Tudo que é da igreja, todas as propriedades que eram da igreja são confiscadas pelo Estado, né? As ordens religiosas tornam-se propriedade do Estado, as igrejas, os mosteiros, né? Se não me engano, até hoje, posso confirmar isso depois, mas se não me engano, até hoje a Catedral de Notre Dame é propriedade do Estado, tá? E aí as pessoas elas passam a ter que pagar para entrar nas igrejas, porque as igrejas agora não são mais de livre acesso, elas são propriedade do Estado, né? Muito bem. Outro artigo. Eles obrigam o clero a fazer um juramento de fidelidade à República, de fidelidade aos revolucionários, né? Eles deveriam negar a obediência ao Papa e declararem obediência total aos revolucionários. E aí, ao obedecerem essa Constituição Civil do Clero, os padres se tornavam servos da Revolução, né? E aí o que acontece? Eles fazem a votação, 48% do clero vota a favor desse código, né? Jura fidelidade a ele, jura se tornarem servos dos revolucionários, 52% do clero nega, né? Cerca aí de 80 bispos negaram essa Constituição Civil, ou seja, mais ou menos metade ali do clero da França, né, já estava contaminado e se deixou contaminar pela Revolução. E o Papa Pio VI, nesse período, obviamente, ele se declarou totalmente contra, né, a Revolução. E aí, as pessoas então começam a fugir, né? O clero começa a fugir da França, todo mundo começa a sair da França porque, né, as pessoas estavam correndo altíssimo risco de vida, né? Aliás, o próprio Dom Lefebvre, ele diz, né, que esse foi o grande erro dos revolucionários, que foi atacar, né, uma instituição que era tão amada pelos franceses, né? Muito bem. A igreja então começa a ser perseguida, né, e aqueles 52% do clero lá, parte deles, né, boa parte deles são guilhotinados. Os que sobreviveram ou fugiram ou eram tidos como criminosos. E nesse momento os jacobinos, né, eles já haviam assumido o poder na França. Em 1791 é escrita uma nova Constituição. No ano seguinte
a nova república é proclamada em 1793. Robespierre assume definitivamente o cargo de líder revolucionário, o primeiro presidente da França, líder da Assembleia Constituinte eleito. E ele, como um jacobino, ele era extremamente anticlerical, extremamente raivoso, vamos dizer assim, né, contra a monarquia, tinha um ódio enorme pela monarquia. E aí ele vai manifestar esse ódio perseguindo todo mundo, né? No dia 21 de janeiro de 1793, o Luís XVI, que era o rei da vez quando começou a Revolução Francesa, e toda a família foram guilhotinados, né? Uma coisa nunca imaginada por alguém que viveu 100 anos antes, né? Imagine se chegasse alguém, né, 100 anos antes na França e dissesse assim: olha, vocês, né, o povo da França, vocês vão guilhotinar o seu rei. Isso é um absurdo, né? Justamente porque havia uma proximidade maior da monarquia com a sociedade. Só que a revolução, ela foi manipulando as pessoas, foi manipulando a cabeça das pessoas a ponto de que as pessoas aprovaram aquela execução da família real. Todos os católicos que se manifestavam contra a revolução passam a ser perseguidos, são guilhotinados, porque estavam cometendo um crime contra a revolução. E aí a gente observa nitidamente, né, aquelas fases da revolução das quais disse o Monsenhor de Ségur. A primeira foi a crise religiosa, né, a revolução religiosa, o ataque à igreja. Depois é deposto o monarca, e agora qualquer pessoa que for contra a revolução é guilhotinada. Então, se a revolução exigia a sua casa, exigia a sua liberdade, exigia a sua propriedade, você tinha que entregar, ou então você ia ser guilhotinado. Entre 1793 e 1794, cerca de 60 mil católicos são decapitados pela Revolução Francesa. As carmelitas de Paris são todas guilhotinadas cantando Veni Creator Spiritus. E o impacto social, né, que isso teve foi imagine, né, foi um impacto horroroso, foi um negócio horrível, né? Pois essas freiras, por exemplo, elas viviam no claustro, simplesmente viviam rezando, né? E por não aceitarem a revolução, elas tiveram a cabeça cortada, né? Só que é o seguinte, por mais que a igreja da França estivesse passando, né, por uma crise, muitos padres, mesmo que numa fé, uma fé enfraquecida, no momento que foi necessário testemunho de fé, né, eles deram esse testemunho e morreram por Cristo. Bom, e aí a revolução continua, a gente sabe que depois o próprio Robespierre vai ser decapitado, e aí com o andamento das coisas vai surgir a figura de Napoleão Bonaparte. O Napoleão, ele domina toda a Europa, exceto Portugal e a Rússia. E aí o que a gente tira assim de consequências da Revolução Francesa? O liberalismo, que era pregado, né, já que eram os liberais que financiaram a Revolução Francesa, então, né, evidentemente que eles pregavam esse liberalismo, né? E aí o liberalismo, ele se expande, né, por toda a Europa, né, e dali se expande para o resto do mundo.
as ideias iluministas, elas vão atravessar o oceano, vão chegar nos Estados Unidos, vão chegar no Brasil, né? vão passar por todo o mundo ocidental. A partir daí vão surgir, né, as monarquias, os reis, que são os déspotas esclarecidos, né, que são reis absolutistas. As monarquias católicas, elas se enfraquecem após a Revolução Francesa, né? Então, assim, nunca mais no mundo nós teremos monarquias como eram as monarquias antes da Revolução Francesa. A maçonaria, ela se expande por todo o mundo. O Napoleão, a cada novo território que ele dominava, ele fundava lojas maçônicas, né? E a partir daí a França, né, aquele espírito católico, aquela tradição católica, ela se perde, simplesmente, né? E aquilo que a gente viu se formar lá no início, como o Rei Clovis, com a Revolução Francesa, se perdeu, né? E a Revolução Francesa acaba com essa vocação católica da França, e as ideologias, todas essas ideologias modernas do século XIX e XX, vão ter base na Revolução Francesa, o comunismo, o nazismo, o fascismo, né? E por que os liberais maçons, eles escolheram justamente a França para financiar a Revolução? Justamente porque a França era um dos países de maior importância política e social da época, principalmente porque foi o primeiro país a se converter ao catolicismo. Ou seja, o fato de ser uma nação eminentemente católica. Aliás, para quem não sabe, esse foi o mesmo motivo que levou as cidades de Hiroshima e Nagasaki a serem escolhidas para serem destruídas pelas bombas atômicas. Por quê? Porque eram as cidades mais católicas do Japão na época, né? Tá bom, muito bem. Para concluir então, meus queridos, fica a seguinte reflexão. Com a conversão do Rei Clovis, nós temos o fim da barbárie e o início da primeira monarquia católica. E a Revolução Francesa é a volta da barbárie, né? O Rei Clovis, ele foi coroado por São Remígio, representando a filiação da França à Igreja Católica. Napoleão Bonaparte, quando ele assume o poder na França, ele, ao ser coroado, ele toma a coroa da mão do Papa e ele mesmo coloca a coroa na sua cabeça, simbolizando a negação do cristianismo, a negação da Igreja Católica, né? E o que nós vemos na França hoje é a perpetuação dessa negação do cristianismo, né? O que nós chamamos de esquerda hoje em dia nada mais é do que a perpetuação do pensamento revolucionário jacobino, né? Como nós vimos ali na abertura das Olimpíadas, uma total negação e deboche ao cristianismo. E eu vou além, né? Onde houver um governo de esquerda no mundo, ali haverá uma mentalidade revolucionária e a negação de Cristo. Não precisa ir muito longe, né? É só olhar ao redor de vocês. Pensem nisso. Com isso, eu encerro a aula de hoje. Beijo no coração de todos, muito obrigado pela atenção. Não deixem de deixar o like no vídeo, se inscrevam no nosso canal, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.